Você já ouviu falar? Você já ouviu falar que a medida protetiva não funciona? Pois é, eu já ouvi falar isso muito, muito. Ah, é só um pedaço de papel, não está valendo nada, isso não impede o agressor de te matar. Realmente, nós ouvimos muito esse tipo de situação e os casos de agressão aumentam a cada dia, né? E para que nós possamos blindar a sua medida protetiva, você pode fazer a sua parte também. Não que isso seja responsabilidade da vítima, nunca, jamais eu vou dizer esse tipo de coisa, porque a vítima ela nunca é responsável por nada, nenhum tipo de agressão. Mas você pode contribuir, você pode auxiliar para que a sua medida protetiva ela fique blindada. E uma medida protetiva blindada protege a sua vida, protege a sua saúde psicológica e física, né? Primeiro ponto, nós sabemos que a medida protetiva, ela deve ser concedida toda vez que a mulher demonstra que se sente ameaçada. Nós sabemos que existe muita polêmica, né? Mas essa polêmica ela só é trazida pelos advogados dos agressores, né? Que geralmente eles utilizam a estratégia de difamar a vítima. Ah, não, a vítima estava com ciúme, ou a vítima queria prejudicar o meu cliente. Normalmente é isso que a gente vê nas defesas. E é interessante que as defesas são todas iguais, porque não existe muita justificativa, né? Nem essa é uma justificativa. Para que você possa abrir a sua medida protetiva, primeiro ponto é, você precisa comprovar que você está sofrendo agressão. Essa agressão, ela pode ser física, o que é mais fácil de comprovar, né, porque você vai fazer o exame de corpo de delito. Nós temos também a agressão psicológica. A agressão psicológica, ela pode ser um pouco mais difícil de comprovar. Eu sei, eu sei. Mas a agressão psicológica, ela pode vir através de ameaças, ela pode vir através do homem falar alto com você, que mais? Ele baixar a sua autoestima. Normalmente você vai ter esse tipo de comprovação em mensagens de áudio. Sim, você pode utilizar mensagens de áudio de celular e levando para a delegacia da mulher. Você pode utilizar prints de celular, os prints de celular são aceitos e são materiais de prova. Muitas vezes temos apenas os prints de celular para comprovar uma agressão. Testemunhas, né? E você pode pensar, poxa, mas às vezes o que acontece entre quatro paredes não tem testemunha. Sim, mas nós temos as testemunhas que realmente estão presentes no local e nós temos também as testemunhas que nos ouvem. Quando acontece alguma situação que nos abala, que nos machuca, normalmente a gente tem uma pessoa de confiança que conversa, a gente conta isso para ela. E essas pessoas são também consideradas testemunhas, mesmo que elas não tenham estado no local na hora em que aconteceu a agressão ou agressões. Geralmente a agressão psicológica, ela vem acontecendo de forma bem simples no início e eles vão escalando, né, o que a gente chama de escalar. Então, ele grita uma vez, na segunda vez ele já te dá um empurrão, na terceira vez ele já está te agredindo verbalmente, pode vir junto com agressões físicas e ela vai sempre aumentando, ela vai sempre aumentando. Normalmente, agressões físicas, elas nunca vêm de início. O agressor, ele começa com agressões psicológicas. Ele começa a te diminuir, ele começa a te difamar, ele começa a dizer que você não tem inteligência, que você não consegue fazer nada sozinha. Esse é um exemplo. Né? E nós temos também vídeos, você pode utilizar vídeos, né? Vídeos de encontros familiares, que às vezes tem uma gravação de alguma situação interessante, né? No caso aqui, que tenha te ofendido, que tenha te tirado a estabilidade. Então, esses são meios de se comprovar agressões psicológicas. Um laudo médico. Vítimas de violência doméstica geralmente adoecem, elas começam com as crises de ansiedade e elas vão escalonando para depressão. Normalmente os médicos, eles têm
o relatório, eles têm as informações do que acontece com aquela pessoa. Você pode solicitar para o seu médico que ele faça um relatório, ou você pode solicitar os prontuários médicos. Você já viu que quando você faz uma consulta médica, o médico ele vai anotando nas fichinhas, e naquelas fichinhas eles vão trazendo todas as informações que você fala, e se existe a violência doméstica, eles vão constar. Se você sofreu agressão, que você estava muito abalada, que você disse que você está sofrendo tonturas, por exemplo, porque está muito agitada. Todas essas informações constam do prontuário médico, né? E, em consequência, a medicação, ou seja lá, o tratamento que o médico tenha sugerido para você realizar. Mas nós precisamos saber como fazer, né, as 10 medidas para blindar a sua medida protetiva. Olha só, medida com medida, não é assim? Então, eu trouxe aqui, eu até anotei para não esquecer nenhuma. E após a 10ª, eu ainda tenho mais uma de bônus, que é a mais importante. Olha só. Primeiro ponto. Saiu a sua medida protetiva, né? Você imprimiu a sua medida protetiva, lá tudo bonitinho. Geralmente a medida protetiva, ela diz que o agressor não pode se aproximar de você e coloca lá por quantos metros, né, que ele não pode chegar. E ele não pode entrar em contato com você por nenhum meio, seja por carta, se é que isso ainda existe, por meios eletrônicos, mensagens de WhatsApp, e-mails, torpedos, SMS, não interessa. Ele não pode entrar em contato com você por nenhum meio. Então, isso é o que dispõe a medida protetiva. Pode ser que a medida protetiva tenha outros tipos de restrição, mas normalmente ela começa com esse tipo de limitação. Então vamos lá. A partir de agora, você tem a medida protetiva na mão, a sua arma será a câmera do seu celular. É isso. Você sempre vai estar igual aos escoteiros, né? Sempre alerta. E sempre que você sair na rua, que você for entrar no seu carro, que você for no supermercado, tenha a sua câmera à mão. E utilize dispositivos de atalho para você ligar essa câmera. Porque assim que você pede a sua medida protetiva e ela é concedida, normalmente, 99% dos agressores, eles tentam se aproximar da vítima. Eles não vão respeitar essa medida protetiva de início. Eles vão tentar para ver se você vai ceder. Porque muitas mulheres cedem. E para que você possa demonstrar que a pessoa está violando a medida protetiva, o que é crime, você precisa trazer alguma comprovação. E nada melhor do que um vídeo do agressor tentando se aproximar de você, né? E aí nós temos duas versões. Ele tenta se aproximar de maneira amorosa, dizendo que te ama, que mudou, que agora vai ser tudo diferente, pedindo para você voltar para ele, ou o oposto, ele chega de maneira bem agressiva e você realmente corre perigo, né, de sofrer uma agressão ali, ou até a vida, né, de perder a vida. Vários municípios incentivam a utilização daquela arminha de choque, não sei se vocês conhecem, ele é chamado de taser, e eu tive a oportunidade de ter contato com ela, e as próprias delegacias da mulher, elas ensinam como que você deve utilizar. Porque a vítima normalmente fica com o taser na mão e esperando o agressor chegar perto, né? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Tem uma chamada aqui? Depois eu vou ter que editar o vídeo. Tá vendo a casa, esqueci de pôr no modo avião. Bom, mas vamos lá. Eles incentivam a utilizar, né, essa arma, porque ela previne que o agressor se aproxime de você. E eles dão a seguinte informação. O agressor apareceu lá a 10 metros de distância, você vai acionar o dispositivo. E ele faz um barulho muito alto, né, é um barulho de choque bem alto. Eu imagino que não deve ser agradável você receber esse tipo de sensação desse choque ali. Mas ele imobiliza, né, e ele te dá tempo, ele imobiliza o agressor e ele te dá tempo para fugir. Se você avistou o agressor, já coloca na mão e aperta.
E ele vai fazer aqueles barulhinhos lá, tac, 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 são barulhos bem altos. E dificilmente uma pessoa inteligente vai se aproximar de você com aquele barulhão, com aquela arma, né? Você está mostrando que você está preparada. E um ponto importantíssimo, eu não quero ver nunca mais você de cabeça baixa quando esse agressor aparecer. Não, você não vai ficar de cabeça baixa, você vai levantar, você vai ficar com o rosto erguido, você vai ficar com o seu corpo ereto e você vai ter postura porque ele não vai mais te ameaçar. É isso que você precisa fazer. Precisa se posicionar. E eu sei que é difícil. Você que viveu 20 anos, você que viveu 10 anos, você que viveu 1 ano, não importa. Não importa. Quando a pessoa está na condição de vítima, ela quer se encolher, ela quer entrar dentro de si, ela quer voltar para o útero da mãe, né? É mais ou menos assim, que seria o lugar mais seguro para você ficar, né? E nunca mais sofrer aquele tipo de agressão. Eu sei disso. Mas, a partir de agora, sempre que você sair de casa, você vai sair de cabeça erguida. Vocês viram o noticiário. Eu participei do noticiário, eu fui a primeira. E eu tenho certeza que eu não vou ser a última pessoa a falar. Eu falei para vocês, os homens têm medo das mulheres que falam. Não são todos os homens, né? E nem todas as palavras que as mulheres dizem, que elas proferem, são um insulto para esses homens. Então, o que eu quis dizer ali é, o homem que agride mulher, ele tem muito medo que essa agressão se torne pública, porque ele é uma pessoa maravilhosa para os amigos, para os chefes no trabalho, para os vizinhos, mas dentro de casa é aonde ele mostra quem ele realmente é. Um homem totalmente sem autoestima, é uma pessoa inferior, é uma pessoa que muito provavelmente precisaria de tratamento psicológico, mas eles não buscam, eles não acreditam que tem nada de errado com eles, né? Então, você não tem como mudar esse homem, mas você tem como se mudar. Você tem como fazer isso, você tem como se blindar. Então, até agora nós temos 2 estratégias para blindar a sua medida protetiva. Que mais? Sempre que você sair de casa, compartilha a sua localização com uma pessoa de confiança, porque não tem aquela história do mineirinho que fala que o seguro morreu de velho? Então é mais ou menos assim. Principalmente no início, solicitou a medida protetiva, você está sendo vigiado. Não precisa imaginar que é diferente, porque não é. Eles vão testar os seus limites, eles vão te seguir, eles vão tentar se aproximar de você. E você precisa se posicionar. E você pensa, nossa, mas eu queria que a polícia fizesse isso por mim. Eu acredito que sim, eu entendo o que você gostaria. Eu também gostaria. Mas pela quantidade de mulheres agredidas todos os dias, nem sempre a polícia consegue chegar em tempo. Então, você vai auxiliar esse trabalho da polícia, é um trabalho em conjunto. Porque se eu ficar simplesmente na condição de esperar a polícia, realmente pode acontecer uma tragédia. E nós não queremos que isso aconteça. O que mais que eu separei aqui para vocês? Evitar transitar em locais muito escuros, locais ermos, locais muito vazios, locais abandonados, né? Mas isso normalmente a gente já faz, né? Eu queria saber qual de nós, mulheres, que sai para correr no parque às 11 horas da noite. Geralmente a gente não faz isso, a menos que a gente esteja acompanhada, né? Porque aí a gente se sente mais protegida. Mas acaba que a gente se torna um alvo fácil, né? E a gente precisa se cuidar, né? O que mais? Se você for sair, agora eu vou ter que ficar em casa presa? Não, não vai não. Mas você vai ter que tomar alguns cuidados. Alguns cuidados você vai precisar tomar. Saia sempre ou em grupos ou com pelo menos uma pessoa que seja fisicamente forte para poder te proteger. Então, essa é uma boa estratégia. Para que você não seja abordada, né? Porque, infelizmente, agressores, eles são extremamente, eu não tenho nenhuma palavra para definir, mas eles gostam de atacar pessoas que são mais frágeis do que eles. E aí vocês vão me dizer o que vocês acham, que nome que vocês dão para isso, né?
E quando eles percebem que você está com uma pessoa mais forte ao lado, dificilmente eles vão chegar. Isso já aconteceu comigo também. E eu tive uma pessoa ao meu lado que me protegeu, me protegeu. E eu sou grata absurdamente. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu sou grata loucamente. E realmente a gente precisa estar protegido. O que mais? Faça cursos de defesa pessoal, se você puder. Eu sei que nem todas as mulheres têm condição e têm acesso a tudo isso que eu estou falando, mas de todas essas blindagens que eu estou trazendo para vocês, vocês podem utilizar aquelas que forem mais adequadas, né? Eu confesso que eu utilizei todas, né? Porque eu não vim aqui para brincar e eu não vim aqui para ser agredida nesse mundo. Eu nunca mais na minha vida eu vou sofrer esse tipo de violência que eu sofri antes. E eu desejo isso para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui. Continuando, eu nunca usei foi o spray de pimenta. A arma eu já cheguei a usar e realmente ela foi muito eficaz, a arma de choque. O spray de pimenta eu não cheguei a usar. Eu morria de medo de pegar nesse spray de pimenta, sujar a minha mão e depois eu botar a mão no rosto. Mas ela é muito eficaz. Eu conheço várias mulheres que utilizaram e realmente ela vai dar tempo para você fugir, ou para você chamar a polícia, ou para você buscar uma outra pessoa para te ajudar naquele momento. Ela é muito eficaz. Não pode botar a mão no olho, né, gente? Continuando. Essa medida, qualquer mulher pode fazer. Essa próxima que eu vou falar agora é a número 8. Essa medida é o seguinte: você vai tirar várias cópias da sua medida protetiva. Você vai tirar cópia da sua medida protetiva e junto da medida protetiva, você vai levar uma foto do agressor. Tá? Pode ser pelo celular, pode ser enviar pelo WhatsApp, não interessa, pode ser impressa, não importa. Você grampeia junto da medida protetiva. E, por exemplo, eu sou advogada, eu frequento os fóruns, né, com bastante frequência. E conheço os seguranças que estão lá, porque todos os dias estou lá falando bom dia, boa tarde para eles. Então, ao entrar num local que eu frequento muito, o que eu faço? Eu pego a medida protetiva, eu entrego na mão do segurança. Eu falo, olha, essa aqui é minha medida protetiva, o agressor é essa pessoa que está aqui. Se ele aparecer, eu gostaria de solicitar que você ligasse para o 190. Mas eu sei que nem todo mundo vai fazer isso. Pode ser que você esteja num lugar e a pessoa não queira, eu não vou entrar no meio disso. Isso acontece muito. Aí o que você vai pedir para a pessoa? Você vai pedir para essa pessoa que é segurança ou que é responsável na entrada e saída das pessoas desse local, que entre em contato com você. Já deixa o seu telefone. Então, se o segurança ou se a pessoa que estiver no atendimento perceber, ouvir o agressor entrando, ele já vai te informar. E aí você liga para o 190, se na sua região tiver o botão do pânico, você aciona. Tem regiões que tem um sistema de monitoramento pelo raio de ação do celular. Esse é muito bom, que quando a transmissão, né, o raio de ação do seu celular cruzar com o raio de ação do celular do agressor, automaticamente já vai para a polícia. Isso é ótimo. Mas nem todos os lugares têm esse tipo de sistema. Eu achei esse sistema fantástico, né? E existem os casos em que o agressor já está com tornozeleira eletrônica. Nessa situação também você vai apertar o botão do pânico e a polícia também chega rápido. E é importante, nessas situações, você ter testemunhas, e se você não tiver, que é o caso da pessoa que não quer entrar no meio, que não quer participar, eu não quero nada, não quero entrar no meio disso, você vai usar a sua câmera, né? Você vai gravar um vídeo, você vai gravar tudo que está acontecendo, tá? Continuando. Frequente lugares que você já conhece. Então, se você for num restaurante, prefira frequentar restaurantes que você já conhece, o dono, os garçons, as pessoas que estão lá na porta, o flanelinha que te acompanha até o carro, porque isso evita de você precisar de segurança 24 horas. E você vai fazer a mesma coisa, você vai levar a medida protetiva, ou se já forem pessoas bastante conhecidas que já sabem da medida protetiva, mostra a foto da pessoa para eles que eles saibam
porque vocês podem frequentar os mesmos lugares, vocês só não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E a restrição é para ele, viu? Se você marcou de jantar com as amigas, chegou no restaurante que vocês combinaram, chegou lá, o agressor está, quem tem que sair é ele, não é você, porque a restrição é dele, tá? E a gente sempre busca não ter problema, não ter esse tipo de contato e não ter essa coincidência, mas pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. E se acontecer e o agressor não quiser sair, você chama a polícia. Você filma e tudo, você chama o 190, a polícia vai chegar e vai levá-lo, né, em flagrante. Ele pode ser preso em flagrante. Essa foi a 9, né? A número 10, a blindagem número 10 que eu trouxe faça um curso de tiro, se você achar que deve, né? Tenha porte de arma, se você tiver afinidade, né, com armas, e se você tirar o porte da arma para que você possa, né, ter mais essa segurança. Mas isso eu sei que não é para todo mundo, porque o custo, tanto para você tirar o porte, tanto para você adquirir uma arma legalizada, é alto, sabemos disso. Mas é importantíssimo você se blindar, né? E o bônus, gente, o bônus eu não diria que é o mais importante, mas eu diria que ele é muito eficaz. Ele é muito eficaz porque ele evita de você ter que utilizar os outros todos. Primeira coisa, você vai instalar câmeras no seu carro todinho, na sua moto todinha. Você vai instalar câmeras para tudo quanto é lugar. E você vai pedir para um programador, você entra em contato, qualquer programador vai poder fazer isso, e para ele conectar as suas câmeras com as redes sociais. Então, existe um sistema, depois, se vocês precisarem, manda aqui para mim, manda comentário aqui, e eu vou passar para vocês, né, como que você faz. Eu não vou explicar aqui porque o agressor não precisa dessa informação. Você colocar o dispositivo para que, se você for abordada, você acionar, sai a transmissão ao vivo para o Instagram. Exatamente. E é por isso que eu falo para vocês que a câmera é a sua arma mais eficaz. Porque o agressor, para ele tá tudo bem agredir você num lugar que tá vazio, num lugar que tá ermo, que não tem ninguém, que ninguém vai ver, que você não tem socorro, que você não tenha suporte. Mas dificilmente ele vai fazer isso sabendo que está sendo transmitido ao vivo para o Instagram. No Instagram ou para outra rede social, a da sua escolha, né? Pode ser até pode ser para o YouTube, pode ser para o Facebook, não interessa, não interessa. O TikTok, não interessa. Todas essas redes você pode utilizar e você vincula a uma delas. Então, assim você vai ter meios de não só comprovar que a agressão continua a acontecer ou que a medida protetiva está sendo violada, e você também tem a condição de evitar que ela se repita. Eu tenho um caso que houve 30 comunicados de descumprimento de medida protetiva. Mas, como a pessoa não tinha vídeos, não tinha nem vídeos e nem testemunhas que quiseram ir até lá para poder confirmar a situação, dessas 30, nem todas se tornaram processos de descumprimento. Eu tenho casos também que a pessoa, o agressor, arranhou o carro da vítima inteirinho. E ela só conseguiu receber a indenização, né, pelo vandalismo no veículo, porque tinha câmera. Nesse dia, a câmera nem era do veículo, porque nessa época não tinha, a pessoa não tinha. Ela usou a câmera de uma loja comercial. Uma outra sugestão se você for estacionar, estacione sempre em locais que tenha câmera. Se você não puder equipar o seu veículo, né, estacione sempre em locais que tenha câmera, porque ali você pode solicitar para as pessoas da loja caso aconteça alguma coisa, né? Porque qualquer um poderia ter estragado o seu veículo, né? Poderia ter sido um moleque na rua, não sei. Coitado do moleque, né? Eu nunca vi moleque fazer isso, mas moleque que agride mulher, sim. Isso eu já vi. Então, meninas, aqui estão as 10
armas que você pode utilizar. São maneiras de você blindar a sua medida protetiva. Então, utilize todas as armas que você tem na mão, né? Inclusive falar. Falar, exatamente. Ai, mas eu tenho vergonha. Não tenha, não tenha. Não tenha vergonha, porque isso não foi sua responsabilidade. Você não foi culpada pelo que possa ter acontecido com você. Mas o sujeito que agrediu, ele vai ficar público, ele vai se tornar público. Olha que interessante. E se outras mulheres souberem que esse sujeito te agrediu, elas não vão se relacionar com ele. Então, eu digo muito que mulheres precisam fazer redes de apoio, e essa rede de apoio normalmente são amigos e família, mas eu gostaria de construir uma corrente com vocês, e nessa corrente eu gostaria de fazer, eu gostaria de uma mulher ajuda a outra. Eu acho que a gente precisa construir essa corrente e fazer com que essa corrente fique cada vez mais forte. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas estratégias, coloca lá, uma mulher ajuda a outra. Isso mesmo, uma mulher ajuda a outra. E se você, mulher, nunca sofreu nenhum tipo de agressão, nem física, nem psicológica, graças a Deus, mas se você souber de uma mulher que está sofrendo, compartilha com ela esse vídeo, compartilha com ela. Existem maneiras de você se blindar após a concessão da medida protetiva. Antes, você pode utilizar todas essas estratégias também, mas a medida protetiva, ela documenta que aquele sujeito é um agressor, que aquele sujeito é um criminoso. E o criminoso precisa ser registrado. Não é isso? Vocês viram lá na entrevista que eu falei para vocês? Conheceu uma pessoa, o que você faz? Joga o nome dele lá no Google. Se tiver medida protetiva de ex-esposa, ex-namorada, ex-companheira, fuja enquanto é possível. Porque a ex, ela é sempre louca, ela é sempre desequilibrada, ela tem problemas mentais, o nosso casamento era só uma fachada, são coisas que a gente ouve muito. E eu já acreditei em uma dessas histórias, eu já acreditei. Agora, hoje, eu acredito nas mulheres, e eu acredito principalmente em mim. Hoje, a minha segurança é em primeiro lugar. Então, eu não me relaciono nem com homens que já cometeram nenhum tipo de agressão, e eu também não me relaciono com homens que devem pensão alimentícia. Então, eu sempre pesquiso, eu passo um pente fino, e é importante que todas nós façamos essa corrente. E eu espero que vocês utilizem essas estratégias. Depois me conta qual dessas estratégias aqui vocês mais gostaram.